Povo bonito do Área 18, nós estamos ao vivo para vocês aqui em mais um episódio, participando com você nessa noite maravilhosa, nesse momento delicioso com você aqui. Eu quero agradecer e muito a sua audiência por você estar aqui com a gente em mais um episódio, mais uma história bacana, em mais um momento especial, né, para poder viver junto com a sua família, na sua casa. Eu tenho certeza que cada vez que você assiste alguém, cada vez que você contempla um convidado novo aqui no Área 18, você agrega conhecimento na sua vida, né? Às vezes melhora até a sua autoestima, conhecendo outros testemunhos, outras histórias, sabendo que você pode agregar tudo na sua caminhada também, porque nós sabemos que nem tudo são flores, porém nós podemos também aproveitar aí para plantar, né, de vez em quando, para que a gente possa colher lá na frente. E acho que essas histórias que a gente traz aqui acabam te ajudando a entender isso e cada um pode colaborar um pouco conosco, não é verdade? Eu quero agradecer a você que está com a gente aí nessa audiência, que está participando conosco de mais um episódio maravilhoso que nós temos para apresentar para você. E é claro que eu tenho que fazer aqueles pedidos que já são básicos aqui, porque eu sei que brasileiro tem a mente fraca, né? Ele esquece. E assim como eu sei que você também pode se esquecer de clicar, é claro, nesse like aí já para você dizer que você está gostando dessa transmissão, desse bate-papo. E é claro, também clicar no botão de compartilhar para mandar para mais alguém poder assistir esse bate-papo hoje aqui com a gente, que vai ser muito especial e eu sei que vai agregar muito na sua vida também. Então, já faz isso agora, enquanto as pessoas vão sendo notificadas, né, que começou o nosso bate-papo aqui, a plataforma vai notificando o YouTube aí, a cada aplicativo que adicionou o sininho quando se inscreveu no nosso canal. Enquanto as pessoas vão acessando, eu quero muito que você também compartilhe esse vídeo para poder estar mandando aí para mais pessoas no grupo da família, do trabalho, do futebol. Participa com a gente para que a gente possa crescer junto e as pessoas poderem vir também assistir, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para elas também. Combinado? Vamos aqui então de coisa boa. Enquanto você vai fazendo isso, gente, eu quero falar aqui para você da nossa querida Ótica Visão, a melhor rede de óticas da região, com unidades em Guaraçaí. Aqui em Mirandópolis tem 2 lojas para você. Em Lavínia tem uma loja também para te atender com qualidade e profissionalismo, viu? A Ótica Visão, gente, já está há mais de 25 anos atendendo a nossa região. Então, já provou que é coisa boa, né? Óculos de grau, de sol, relógio, lente de contato, acessórios em geral. Vai lá na Ótica Visão que você não vai se arrepender. Pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros ou então em até 6 vezes no crediário próprio, tá? Ótica Visão, gente, é tradição na nossa cidade, então pensou em ótica, pensou Ótica Visão. O telefone tá aí na tela, é só você ligar, agendar o seu horário ou então ir lá na loja, que você vai ver o atendimento especial que aquelas meninas têm por você, viu? Nós também temos a nossa querida Velux Soluções Financeiras, a melhor solução para você tirar sua conta do vermelho. Você que quer fazer empréstimo na conta de energia, no cartão de benefício, até no cartão de crédito, a Velux tem todas as formas que você precisar para você tirar sua conta do vermelho e ficar tranquilo nesse começo de ano que a gente sabe que é difícil, né? Principalmente também, gente, você que às vezes teve alguma complicação e precisa regularizar o seu nome. Lá na Velox tem assessoria limpa nome, que vai melhorar o seu score e trazer para você de novo a dignidade de ter o nome limpo na praça. Então, pega o WhatsApp aí, 991772455, a Velox Soluções Financeiras, gente. É uma novidade que chegou em Mirandópolis, com uma franquia nacional que tem responsabilidade, tem nome e tem capacidade de te ajudar com muita seriedade, viu? E tudo de forma discreta, tranquila, para você ter o seu benefício e a sua ajuda do que você precisar. Além, é claro, gente, de placas solares, eles também trabalham com placas solares, eles também fazem instalação de placas solares e também trabalham com consórcio, finansórcio, aonde você tem a certeza da contemplação na 4ª parcela, também trabalham com CGI, crédito com garantia de imóvel. Você que quer ter a melhor taxa do mercado, lá na Velox você encontra. Então, pega o telefone aí, tira um print, porque na hora que você precisar, você vai lembrar da Velox Soluções Financeiras. Gente, nós também temos aqui a nossa querida Autoescola Rodas de Ouro. Autoescola Rodas de Ouro, você já sabe que é a mais tradicional de Mirandópolis, é a melhor que nós temos, há décadas atendendo a cidade, carros novos, instrutores capacitados, tem um atendimento especialíssimo para você se sentir em casa e facilidade de pagamento. Então, é uma combinação perfeita para você tirar sua habilitação de carro, moto, ou então trocar sua categoria, né, para caminhão, van, ônibus, carreta. Você quer competir a um emprego um pouco melhor? Lá na Autoescola Rodas de Ouro você tem
tudo isso à sua disposição. 3701-1355 é o WhatsApp para você poder ter o melhor atendimento de Mirandópolis e região. Combinado? Nós também, gente, estamos aqui nesse programa no oferecimento da 1001 Tem. Se você não tem, 1001 Tem para você. Entra lá no Instagram, @1001 Tem aplicativo, para você conhecer essa novidade que está chegando para Mirandópolis e toda a região. É um aplicativo de promoções, benefícios e prêmios em dinheiro, pessoal. Então, lá no Instagram tem um link já que vai te direcionar a um grupo do WhatsApp. Lá naquele grupo você vai ficar sabendo dessas novidades e acompanhando a hora que for o lançamento desse aplicativo, que vai vir, gente, com tudo para poder te ajudar a economizar e ter benefícios nas suas compras. Porque os próprios comerciantes vão ser parceiros do 1001 Tem, então vão lançar promoções lá no aplicativo da 1001, para você ter vantagens exclusivas na 1001 Tem. Combinado, gente? Olha que bacana. Então entra lá no Instagram, @1001 Tem, aplicativo. Todo esse programa é no oferecimento da 1001 Tem. Se você não tem, 1001 Tem. Dito isso, nós estamos aqui hoje com uma convidada especialíssima também, que aceitou de muito bom grado, gente, participar com a gente aqui hoje. Ela que faz um trabalho maravilhoso. Nós vamos aprender muito hoje sobre a sua especialidade, ouvir a sua história, a sua carreira. Uma profissional dedicada, que trabalha inclusive com um dos nossos parceiros também, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, o Érico Zini. E assim, gente, eu quero agradecer demais. Doutora Rebeca está aqui conosco nessa noite, participando com a gente aqui do Área 18. É uma honra tê-la conosco aqui, viu? Poder ter atendido o nosso pedido. Obrigado, doutora. Seja bem-vindo ao Área 18 Podcast. Obrigada, Thiago. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o convite, poder falar um pouquinho da minha história. Fico muito feliz. Obrigada. É isso, eu que agradeço. Ó, gente, vocês já conheceram aí a nossa convidada, né? Então eu quero muito que você agora clica nesse like aí, nesse botão do like. Não custa nada, não. Ó, gente, não vai debitar do teu cartão de crédito. E eu já tive testes lá, que eu perguntei pro pessoal, que não explodiu o celular. Fica tranquilo, tá? Então, você pode clicar que TV, computador não explode. É sério, é de graça, tá? Então nos ajuda aí, tá? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que é bom e vai mandar para mais pessoas. E também compartilha, gente, nos ajuda. Hoje o bate-papo com a doutora Rebeca vai ser muito legal mesmo, para você poder convidar mais pessoas para aprender também sobre isso. Doutora, a gente tem costume de pedir sempre para a convidada contar para nós a sua história, né? De onde ela veio, como que ela chegou até aqui, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, né? E eu tenho certeza que a história da senhora também não é diferente. Então, se você puder nos contar um pouco quem é a doutora Rebeca. E eu tentei decorar o sobrenome da senhora. Eu confesso que é de Rebeca Piscitello. Piscitello. Isso. Olha, é bem diferente. Piscitello. Doutora Rebeca Piscitello. De onde que a senhora veio? Como que chegou até aqui com essa carreira? Foi cair aqui em Mirandópolis, né? Nossa Mirandópolis, nossa terrinha. Como que foi essa história aí, doutora? Bom, então, assim, eu sou carioca. Carioca da Gema. Carioca da Gema. Aí que vem um pouco o sotaque. É. Eu morei no Rio de Janeiro até os meus 11, 12 anos, mais ou menos. E na minha infância, eu sempre ia para Maringá, que minha tia morava em Maringá. E Bem longe, né? bem longe, no Paraná. Acho que a distância proporcional assim é quase a mesma daqui, mais ou menos, né? Um pouquinho menos. Eu acho, do Rio de Janeiro para Para Mirandópolis e do Rio de Janeiro para Maringá. Quase a mesma coisa, né? Sim. Ela é só um pouquinho mais para baixo, né? Mas acho que a distância é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos igual. E aí, surgiu uma oportunidade de nós irmos morar em Maringá, né? E lá para 2004, mais ou menos. Então eu fui com 11 para 12 anos morar em Maringá. Fiz meu ensino fundamental, ensino médio lá, né? E depois do meu ensino médio eu resolvi que eu ia prestar medicina. E aí eu comecei a estudar e fiz meu preparatório também lá em Maringá e a minha graduação também. A faculdade de medicina eu fiz lá em Maringá. Então eu terminei. Você fez lá. Fiquei lá até eu casar e vir pra cá, né? Porque em 2013, mais ou menos, antes de eu começar minha graduação, que eu comecei em 2014, eu conheci meu marido,
né, foi no encontro da nossa igreja, que nós somos evangélicos, Ah, é? De qual igreja e vocês são? da Maranata, Igreja Que Cristã Maranata. legal. Então a paz, né? Nós A também somos. paz, a paz Senhor. Paz do Senhor. E aí, nós nos conhecemos através de um amigo em comum e começamos a conversar. Em 2014 a gente começou a namorar, então nós namoramos o período todo que eu fiquei cursando a graduação. Namoramos à distância. Na época ele estudava em Chapadão do Sul, que ele fazia agronomia lá. Então era mais longe ainda, dava Hum. 750 quilômetros, mais ou menos, assim, de distância, né. E aí, quando eu me formei, a gente resolveu casar, que foi final de 2019, e aí eu vim pra cá. Nosso Bem na casamento pandemia. bem na pandemia. Nosso casamento estava marcado pra março de 2020. Não fez a festa, então? Não Meu Deus, fizemos. eu imagino. Eu Não imagino. fizemos, porque a gente ficou com medo, né, de transmissão. Bom, economizou. Exatamente. Tudo tem seu lado bom, Tudo né? tem que olhar sempre o copo meio cheio, gente. Economizou. Vai viajar. Exatamente. Aí a gente teve que adiar nossa viagem também, né? A gente também não Não pôde dá pra fazer nada. viajar. E aí nós resolvemos, como nós somos cristãos, a gente não esperou muito tempo, né, pra gente fazer o casamento e nós podemos nos unir, né? Aí a gente fez uma cerimônia em junho desse mesmo ano, só com a família. A gente não fez uma festa maior, né, por conta da Sim, pandemia. foi algo mais privado. Isso, algo mais privado, em junho de 2020. Sim, Aí eu vim entendi. pra cá Mas veio pra cá e por quê mesmo? porque eu casei, né? Então, mas aqui você tinha parente, então? Não, meu marido é Ah, daqui. seu marido é daqui. Nossa, eu não peguei Isso, isso, então desculpa, ele é exatamente. Não, daqui. tranquilo. Ele é daqui. Ah, mas então, peraí. Rebobina então que eu. Não, quem que é seu marido? É o José Eduardo, filho do Zezinho, da Jocar. Ah, sim, entendi. A família O Jocar Du, aqui. isso, Então, da agora família entendi. Jocar, Então, por exato. isso que você veio pra cá. Isso, Que exatamente. legal. Nós nos conhecemos em Maringá, só Sim. que ele é daqui. Então, por Ele conhecer em foi pra Maringá, ele lá foi pra lá pra num evento da nossa igreja. da igreja. Isso, exatamente. E aí, através de um amigo em comum, nós nos conhecemos, né? Começamos Verdade. a Agora namorar. entendi a ligação. Eu perdi o fio da meada da ligação, aí, então. Agora entendi. Que legal. É Isso. verdade. O Zezinho, lá é pastor que vocês chamam ou não? Pastor. Lá é pastor, ele é pastor, Isso, né? ele é Da pastor. igreja daqui. Exato. Ah, que Ele congrega. legal. Na verdade, assim, ele não é o pastor da nossa igreja daqui de Mirandópolis. Ele congrega em Chapadão do Sul. Mas ele é pastor da nossa igreja, assim, Sim, né? Da nossa sim. denominação. Exato. Ele congrega lá, então. Congrega. Ele Mas vai como? indo Menina, é de longe, hein? carro, Que mas coisa. levando a Coragem, hein? palavra do Senhor, né? Que legal. Que bom. Uma Então, benção. agora entendi. Então, vamos lá. Então, você virou Mirandópolis por isso. Lá, quando você conheceu ele lá em Maringá, no evento da igreja Isso, já. exatamente. Que legal, top. Entendi. Agora sim. E Manda bala. aí eu vim trabalhar, me formei médica e vim trabalhar. Então eu comecei a atuar já na pandemia, né? Atuei na linha de frente aqui, trabalhei no pronto atendimento de Mirandópolis, né? Durante toda a pandemia. Trabalhei também na Aliança, fui médica de família lá na Aliança, na terceira aliança e na segunda aliança. E aí, Thiago, a quanto mais eu atuava, mais eu percebia que a medicina em si, convencional, que nós conhecemos, ela não aborda e não trata a pessoa no objetivo de melhorar, né. Muitas das vezes o paciente fica patinando ali nos tratamentos, não tem muita melhora, né. E isso daí foi me trazendo alguns questionamentos enquanto médica, porque o meu objetivo sempre foi eu acredito que eu tenho que promover saúde para o meu paciente, né. Não é Sim. só tratar doenças, não é só tratar sintomas, é fazer com que aquele indivíduo não adoeça mais, né. E aí a pandemia veio no sentido de mostrar, né, que a gente precisa ter mais qualidade de vida, que a gente precisa realmente, né, prevenir, Sim. né, os agravos de saúde. E aí, em 2020 também, atuando, né, na pandemia, eu acabei engravidando. Sim. Então eu engravidei em agosto, né, de 2020, continuei trabalhando, gestante, né. E aí quando meu filho fez 5 meses, ele teve um episódio de laringite. Não sei se você
sabe mais ou menos o que é Por laringite? favor, nos explique. Não vou arriscar, não. Laringite é uma doença respiratória causada por um processo infeccioso, então você tem contato com um vírus, né? E causa como se fosse uma asma. A asma nada mais é do que um broncoespasmo, né? É como quando o pulmão ali, ele fica Contraído? contraído e fica com uma dificuldade respiratória. No Sim. caso da laringite, não é no pulmão, é na laringe, né? E aí o paciente fica praticamente com os mesmos sintomas, dificuldade respiratória, fica prostrado. A laringe, ela é responsável pelo quê mesmo? É uma comunicação, né, para levar o ar até o nosso pulmão. Ah, então ela Então, fica antes do pulmão, antes do então. pulmão, Ah, isso. tá. Tem Então é os quando afeta, brônquios, não chega nem no pulmão, para na laringe ali, para na então. laringe, onde tem as cordas É vocais normal isso ali. daí também ou não? É comum? É relativamente comum, Hum. na pediatria, né. Ah, Na tá. pediatria é relativamente comum. E aí ele teve esse episódio que acabou me assustando muito, né, porque mãe, você sabe como é que é, nessa hora a gente não é médica, né, nós somos mães. E aí a gente, enfim, correu pra Unimed com ele e tal. E o que que acontece? Quando o paciente tem um episódio, assim, de broncoespasmo, seja no pulmão, né, que caracteriza a asma, seja na laringe, que caracteriza a laringite, a chance de recorrência é grande. Então a chance dele ficar doentinho de novo e fazer uma laringite era grande. Deixa eu te interromper uma coisa. Você falou um negócio aí que eu fiquei na dúvida. É, ser mãe e ser médica tem suas vantagens? Tem Porque eu falo vantagens. assim, porque, cara, igual a gente que já teve dois, então assim, você fica louco, né? A hora que dá alguma coisa, você já fala, meu Deus do céu, eu vou. E inclusive a gente teve um fato com o nosso primogênito, que ele com 10 meses teve meningite. Então, você imagina, né? Você fica, nesse caso, igual no seu aí, não é sua especialidade, né? Não. Pediatria. Mas nesse caso, você, cara, seu menino ficou ruim, seu marido já ia falar assim, você é médica, você, o que que ele Você dá tem? O que que tá conta, acontecendo? O que que ele tá tendo? É mais ou menos assim ou não? com Na certeza, prática. sempre é, né, com Mas certeza. ainda assim você vai levar pro pronto-socorro, você vai procurar um pediatra, ou na maioria das vezes você consegue tratar em casa? Não, eu trato. Com a minha Ah, abordagem legal. homeopática, eu consigo Você tratar, consegue. né. Ah, então tem. Mas assim, eu sei que existe a especialidade pediátrica, né, e naquele momento que eu não fazia homeopatia, né, eu não era especialista. Ah, Então é verdade. eu não sabia manejar com a homeopatia esse caso. Eu sabia manejar com o tratamento convencional que nós conhecemos, que é a medicina, né, que todos nós conhecemos. Mas você pode receitar Sim, pro seu próprio filho, você pode? sim, posso. Ah, que Posso fazer legal. receita, tudo a Não tem farmácia problema não nenhum. tem problema. Só Não que tem suas nós vantagens sim. né. Tá vendo? Você não quis fazer. É. Eu falo pra ela, tipo assim, se deu o mesmo problema na criança da outra vez, poxa, é Ctrl+C, Ctrl+V, gente, é a mesma coisa, é o mesmo remédio, é. Não é bem Não assim, é bem assim, né. né? E aí, assim, aquilo dali acabou me assustando enquanto mãe, né, porque eu sei que é um quadro que pode se agravar, entendeu? A criança pode ter ali, uma dificuldade respiratória severa, entendeu? Hum. Então, me assustou enquanto isso e me assustou por eu saber que tipo de tratamento nós oferecemos na medicina convencional. Então o tratamento que nós oferecemos para esse tipo de condição são os corticoides, né. Os corticoides tratam, por exemplo, a asma também, né. E aí vem o ônus Eu acho que eu tô da tomando isso agora. É o que eu tô tomando, né. e aí Eu vem eu achando que eu estava ficando otite. surdo. Ah, tá. Eu achando que eu estava ficando surdo não, né, eu achei que eu estava precisando fazer limpeza no ouvido. Aí eu E fui era isso essa que eu ia semana lá no médico, ele falou: "Cara, não, você tá com catarro, não sei, com pulso, Uhum, parece que eu não sei se é sinusite, se é rinite, né, que vem e passa e bloqueou o exatamente. ouvido do lado interno, né". Aí Aí ele me esse receitou, ele me deu a injeção de corticoide, eu tô tomando também, parece que ele falou que seca o ajuda a secar o ajuda a catarro, drenar, né, um drenar. pouco é. Por isso que eu senti que começou a descer, você parece que tá engolindo toda hora alguma coisa aqui, é isso aí O mesmo, é normal? catarro, né. É. Eu já tô fazendo uma consulta aqui já, na bala. E aí só que, é aí que vem a questão enquanto médica, né, nós sabemos que essas medicações usadas a longo prazo, elas têm efeitos indesejáveis à saúde, né. Então, por exemplo, o corticoide,
se usado cronicamente, se a pessoa tiver uma exposição crônica ao corticoide, pode causar ganho de peso, pode fazer com que o paciente desenvolva diabetes, pressão arterial, Hum. então, né, hipertensão, no caso. Então, assim, eu não queria que meu filho ficasse exposto a essa medicação desde bebezinho, né, que eu sabia que seria um tratamento ali mais a longo prazo, né. E aí, o que que acontece? Eh, Durante a faculdade, eu tive o curso, né, de homeopatia, eu tive a Você conheceu, disciplina, eu tive a disciplina de homeopatia e também no Rio de Janeiro, quando nós morávamos lá, minha mãe nos tratava com homeopatia. Então a gente ia no homeopata, minha irmã ela foi curada da asma, Ah, né, com a homeopatia. E aí eu falei: "Não, então eu vou recorrer a algo que eu sei que realmente traz benefícios, né, para o meu paciente, né, no caso, né, para o meu filho, e que não vai ter tantos efeitos adversos, sim. né, que não vai gerar efeitos Mas a adversos". homeopatia você fala que ela é um tratamento mais, profissional com remédios ou mais natural? Tem alguma coisa a respeito disso ou não? Como assim? Como que funciona a homeopatia? Você ia Então, chegar lá ou eu tô adiantando? eu ia chegar Então lá. pode continuar então, então pode Não, continuar. e aí o que que acontece? Hã. Eu falei assim: "Não, então eu vou tratar meu filho através da homeopatia", e, como eu falei que eu sempre priorizei a prevenção, a promoção de saúde, eu resolvi estender isso realmente aos meus pacientes, entendeu? Então eu falei: "Não, eu vou começar a estudar homeopatia para eu poder não só, atuar em casa", então Sim. criança sempre fica doentinha, sempre tem, né, que tomar um remedinho. Falei: "Então eu vou ajudar meu filho e por que não ajudar outras pessoas?". E aí foi que eu resolvi fazer a homeopatia. Essa outra dúvida que eu tenho, como que é essa questão, doutor, igual você então teve um contato pessoal para escolher sua especialidade. Como que é isso para médico? Eu imagino, cara, que isso também é uma além de você falar: "Vou escolher medicina", você ainda depois tem que quebrar a cabeça e falar: "Eu vou tá bom, eu vou ser médico do quê?", né. Sim, Porque tem tudo isso, né. sim. E assim, eu sei que isso daí também interfere diretamente na questão monetária, né. Você falar assim: "Pô, dependendo da especialidade que eu escolher", porque o médico, por exemplo, pode ser um cirurgião plástico, né. Sim, Ou então pode ser um cirurgião geral, não sei, sim. ou um obstetra, Vascular, ou cirurgião enfim, vascular, vascular, neurocirurgião. neuro, cara, que são matérias que vão desde o do ápice lá, que falar: "Eu vou ter que viver o resto da vida estudando", né, igual o neuro, por exemplo, eu imagino deve ser uma complexidade gigantesca, né. Sim. Mas assim, cara, isso pesa na hora de você escolher? Como que é? Você se forma, você conversa em casa, você fica: "E aí, vou mexer com o quê, né?" Você chega a pesquisar isso aí, cara, homeopatia, assim, se eu for pra esse lado, será que isso aqui realmente vai me sustentar, vai me ajudar aonde eu quero trabalhar? Por exemplo, Mirandópolis, eu tenho campo pra homeopatia, você pensa tudo isso na hora de escolher? Sim, nós precisamos pensar, né, porque a homeopatia ela não é só sacerdócio, né. Isso. Então tem a questão, né, de nós realmente amarmos o que nós fazemos, só que a gente precisa pensar sim no nosso É, na bem-estar, na carreira, nossa né. carreira, né, pensar na qualidade de vida, né, que nós queremos ter. E para mulher é mais difícil ainda, né, Thiago, Ah, é? porque a gente tem família. Então Hum. nós assim, por exemplo, o meu desejo era ter filhos, né, Sim. então Você casar, você fala constituir que família. isso daí pesaria, você fala pra você questão de estudo, de você continuar investindo pra escolher outro tipo de especialidade que requeresse mais tempo. É, por exemplo, uma cirurgia, né, uma Sim. área na cirurgia, né, muita das vezes você tem que ficar lá no hospital, fazer plantão, esquemas de Ah, plantão, né. entendi, Mas verdade. assim, eu acho que o principal para nós, pelo menos para mim enquanto médica, é realmente, a questão da qualidade de vida, tanto para mim quanto para os meus pacientes, né. E aí, como eu estava falando para você, a medicina convencional estava me frustrando um pouco, entendeu, no sentido de: "Poxa, eu não consigo de fato melhorar". Então o paciente ele toda vez volta com a mesma queixa. Né, então eu não tô de fato melhorando a saúde dele, eu tô só mascarando os sintomas. Ah, entendi. Então foi algo pessoal pra, né, pra mim, enquanto ter melhor qualidade de vida pra mim, pra minha família, mas também algo que eu possa, né, melhorar a qualidade de vida dos meus pacientes. Sim, E sim. aqui na região, a gente tem um pouco de carência,
nessa área, nessa né? área. Aqui a gente tá acostumado assim, você chegou lá no posto de saúde com dor de barriga, virose. Você chegou com dor de cabeça, virose. Você chegou com dor no braço. Gente, a virose vai... É brincadeira, Jesus, coitado. Os médicos vão assistir isso aqui, vai brigar comigo, é brincadeira. Eu acho que já foi essa época. Tinha uma Sim, época que sim. era assim. Hoje, tem profissionais hoje que realmente estão pedindo um pouco mais de cautela, examinando casa a casa, que apesar que a gente sabe que a coisa pública é complicada, né, de você se aprofundar. Mas Sim. eu imagino, então, que o que você está falando é que a homeopatia, ela trata realmente isso. Ela vai ver a particularidade de cada paciente para descobrir qual é a causa daquele problema, né? Isso. Agora, a gente realmente, quando a gente ia, eu lembro que no posto de saúde, era meio que tratado por demanda. Então, coloca todo mundo num padrão, né? E nesse padrão você vai dando. E eu sei que não é bem assim, né? Mas essa escolha que você acabou então fazendo trouxe para você a tranquilidade de falar: eu vou para a especialidade da homeopatia, né? Essa especialidade aí, você, como que é? Você teve que estudar presencial também? Você teve que voltar lá para Maringá? Como é que foi? Não, na verdade, eu fiz a minha especialização em São Paulo, Hum. capital, presencial, né, só que era uma vez por mês. Então eu ia Ah, que sexta, bom. sábado, domingo, eu ia no início da minha formação, né, eu ia com o Antônio, porque o Antônio ele ainda amamentava, então ia eu, meu esposo e o neném, né, pra São Paulo. E aí conforme ele foi ficando maiorzinho, aí eu ia sozinha, né. Bom que se precisasse de um ônibus para levar, tava tranquilo, né? Não tinha crise Exato, ali. é. Entendi. E aí, foram 3 anos, né, desse jeito. E aí, no final da minha especialização, eu engravidei do Samuel. Olha, Então, eu fiquei o restante dos 3 meses, indo gestante também para São Paulo. Os 3 primeiros menina, meses de gestação. que É, coisa, hein? exatamente. E aí, em dezembro do ano passado, eu fiz a prova de título e passei na na especialidade de homeopatia. Então, toda vez que nós terminamos a nossa especialização, nós prestamos uma prova de título para saber se nós estamos aptos ou não a exercer aquilo. Olha só, é quase uma OAB. Isso, é. Exatamente. E aí eu passei na Menina, prova de título e consegui o certificado, ficou assim. apta para trabalhar com isso daí. Isso, Tá. exatamente. E o que que isso mudou na sua vida? O que que é a homeopatia? O que que é essa especialidade? Tô apta agora. O que que isso fez? Deu um plus aí na sua carreira? Mudou o seu rumo de direcionamento? Até então, você trabalhava com o quê? E a partir daí começou o que que mudou? Até então eu era clínica geral, então todo Ah, médico que tá, se clínico forma geral. é clínico, né, e eu atuava, né, no SUS, atuo ainda, né, no SUS. Como clínica geral ou não? É, como clínica, Ah, como tá. clínica. E, só que aí após a especialização, eu tenho meu consultório, né, atuo no meu consultório tanto aqui em Mirandópolis, né, com o Zine, e em Araçatuba também. Então eu tenho Ah, meu que consultório também legal. em Araçatuba. Entendi. E aí, nesse caso, você já atua no Zine e em Araçatuba como homeopata? Como homeopata. Ah, tá. E Isso. só na carreira no público como clínica geral? Isso, exatamente. Entendi. E por que não na pública com homeopatia? Já estava preenchida essa vaga ou porque não tem essa vaga ou porque... Aqui tem, na verdade, por ser uma especialidade médica reconhecida, né, pelo CFM, a gente tem políticas públicas sim, né, para a atuação do homeopata na rede pública, só que aqui no interior não se tem muito a propagação desse tipo de tratamento, né. Então, da mesma forma como, eh algumas outras áreas não tem no SUS, a homeopatia aqui no interior não tem, mas, por exemplo, São Paulo tem ambulatórios de homeopatia, Rio de Janeiro, Ah, sim, entendi. capitais, né, Curitiba, então tem sim o médico homeopata, atuando pelo SUS. No caso, eu sou clínica geral, porque eu assumi um concurso público como clínica geral, Sim, sim. entendeu? Então a minha atuação hoje na rede pública é como clínica. E aqui em Mirandópolis? Não, é Mais. em Castilho, Meu Deus! Menina! Que é em correria. Então você Castilho, fica é. Castilho, Mirandópolis e Araçatuba. Isso, exatamente. Que legal, hein? Exato. Você vai para os 2 extremos aí. Isso. Que legal. Vou dar um tempo pra senhora tomar uma água aí. Você que está nos assistindo, você já está vendo que
Vai ser um bate-papo maravilhoso com a doutora Rebeca, que tem aqui uma carreira muito legal a respeito da homeopatia, né, na medicina. E eu gostaria que você mandasse a sua mensagem aí também para participar, né? Nada como ter a sua participação de ouro aqui no Área 18, né? E eu quero já poder aproveitar para falar de coisa boa para você. Também, gente, essa coisa boa, é claro, que é a nossa querida Regis Informática, a melhor internet fibra ótica da região. Internet com responsabilidade, com qualidade, internet que tem o melhor suporte para você. Eu falo que a Regis, gente, eu tenho experiência própria de que ela tem um atendimento maravilhoso através desse WhatsApp 991 160409 e além, é claro, dos preços, né, que vão com internet a partir de R$ 79,90 por mês. Poxa, isso é barato demais, né, comparado hoje com os preços que nós temos aí hoje no Brasil. A internet não mudou o valor, tá o mesmo valor de antes, então você tem planos baratíssimos e detalhe, gente, instalação grátis, modem Wi-Fi grátis. Então, vale a pena você ter essa qualidade na sua casa, na sua empresa, até na área rural, viu? O Regis atende também as áreas rurais, é só você entrar em contato com ele. E ó, você vai lá na Regis, gente, tem uma loja completa de produtos para informática, computador, videogame, celulares, todas as marcas, iPhone, Samsung, tudo que você precisar na Regis Informática tem, inclusive câmera de segurança, tá? Por assinatura, por apenas R$ 29,90 por mês. Gente, vai conhecer a Regis Informática, pega o WhatsApp aí, manda mensagem, não perde tempo, que é o melhor que nós temos na região. Nós também temos aqui a nossa querida Adega Ok. Adega Ok, você já sabe, né, gente? A melhor serve festas da região, com bebida gelada, gelo, carvão, mercearia completa, produtos japoneses, feirinha completa para você também e atendendo em horário estendido todo dia, gente. Segunda a quinta até as 8h30 da noite, sexta e sábado até as 10 da noite e domingo até as 8 horas da noite. Então não tem motivo para você não ir lá conhecer, não ir comprar, porque eles já têm um horário que favorece você passar lá e pegar o que está faltando na sua casa ou para sua festa. Mesa, cadeira, caixa térmica. Você vai fazer um evento? Contata primeiro a Adega Ok para você não ficar na mão e ficar nessa correria louca, né? Tira essa preocupação da sua cabeça, deixa que a Adega Ok cuida e vai cuidar de outra coisa aí que tá precisando da sua atenção. Combinado? Adega Ok 991068656. Nós também temos aqui a nossa querida G2 Construtora, a melhor construtora da região. Você quer construir ou reformar o seu sonho? A G2 Construtora é a sua escolha, 991437909. Não tenta fazer sozinho, não. Você vai ter dor de cabeça, vai ter problema, vai contratar pedreiro, vai te deixar na mão, vai comprar produto errado, vai gastar dinheiro à toa. Gente, contrata quem vai cuidar disso para você, engenheiro, arquiteto. Você tem lá construtores que já foram testados pela empresa e que deram certo na equipe e que estão lá realmente para fazer o serviço bem feito, porque eles têm que entregar bem feito para você. Então você vai lá, faça um orçamento sem compromisso, entenda o contrato, tudo certinho, é tudo colocado no papel, gente. Por quê? Para você não ter surpresa negativa lá no final da obra. Então, a G2 Construtora é a melhor escolha para você construir ou reformar o seu sonho. E nós também temos a nossa querida Go Odonto, a melhor rede de odontológica, rede de dentistas, rede que vai tratar a sua saúde bucal, trazer novamente o sorriso para o teu rosto, é a Go Odonto. WhatsApp na tela em 991949798, gente, vai lá conhecer aqui em Mirandópolis a unidade número 1, que tá a coisa mais linda do mundo. A avaliação é gratuita para você. Você pode ir lá, pode tratar, pode ficar tranquilo que eles vão ver o que você está precisando fazer e vão te passar um orçamento sem compromisso. A Go Odonto, gente, é famosíssima no Brasil todo e nós temos o privilégio de ter a unidade número 1 aqui conosco para a gente poder cada vez mais ter um sorriso mais lindo, não é verdade? Então, vai na Go Odonto conhecer que você não vai se arrepender. Nós estamos aqui hoje com a nossa querida doutora Rebeca Piscitello. Piscitello. Até acabar eu vou decorar o sobrenome dela. Doutora Rebeca Piscitello, que é carioca da gema, já passou, já virou paranaense e agora tá virando mirandopolense também. Já virou mirandopolense. Então, nós estamos aqui batendo um papo legal sobre a especialidade dela, sobre a sua carreira, no oferecimento da 1001 Tem. Então, se você não tem 1001 Tem, manda aí seu comentário pra gente participar juntos desse bate-papo legal que tá top, viu? Doutora, e aí foi começando a entrar na homeopatia e teve a especialidade para poder começar a trabalhar com isso. Uma outra dúvida que eu tenho também é a respeito dessa questão profissional. De quando você abre o consultório seu para poder trabalhar, para poder focar na sua especialidade, né? O médico, necessariamente,
para ele poder seguir com a carreira pública e a carreira privada, isso pode dar algum tipo de conflito no seu trabalho, nas suas agendas, assim eu falo, na sua carreira, por questão de eu falo, vamos supor, você atende lá no posto e alguém querer te procurar lá, procurando sua especialidade, que às vezes você atende aqui. Como funciona isso? Porque eu imagino a senhora atendendo lá como clínica geral, mas é inevitável que você use a homeopatia também no seu atendimento, né? Isso pode gerar algum conflito ou é tranquilo no seu trabalho? Não, é bem tranquilo, porque nós, enquanto médicos, nós temos autonomia, né, para decidirmos, junto com o paciente, claro, né, qual o melhor tratamento nós vamos oferecer para aquele paciente. Então nós temos autonomia, né, de iniciarmos algum tratamento, seja homeopático, por exemplo, na rede pública, quanto na rede privada. Então Sim, não tem, assim, conflito. Quanto a isso, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Então, sim. sempre que eu tenho oportunidade, eu medico com homeopatia e inicio o tratamento, sim. Que legal. E agora então a dúvida que não quer calar. O que que é homeopatia? Vamos lá. Como que funciona essa homeopatia? É com tratamento, eu ia usar uma palavra aqui, mas eu falei: "Cara, eu sou tão ignorante nessa área, mas eu não vou, eu não sei se é paleontológico, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, né". Eu achei tão bonita essa palavra, falei: "Vou usar para dizer que eu entendo alguma coisa aqui". Mas isso daí é um tratamento realmente é com remédio, é com fisioterapia, é um tratamento natural, como que funciona a homeopatia? Bom, então vamos lá. Eh, Vamos começar bem do início mesmo, né. Ótimo. Então, quem estudou e quem descobriu, vamos dizer assim, a homeopatia foi Samuel Hahnemann, no século XVIII, final do século XVIII. Na época, ele terminou a graduação em medicina e ele começou a atuar como médico e ele observava que os tratamentos propostos naquela época, eh, não melhoravam o adoecimento da pessoa. Ele estava muito descontente com os tratamentos que na época existiam, que eram tratamento de sangria, tratamento de para provocar vômitos, causar exonerações nas pessoas. E muitas das vezes o paciente não melhorava e ele vinha a óbito por conta Poxa. desses tratamentos. E ele descontente com aquilo, ele falou assim: "Bom, então eu não vou mais atuar como médico". Ele conhecia vários idiomas, ele era muito inteligente, ele começou a fazer tradução dos livros médicos para o alemão, que ele era um médico alemão. E numa dessas traduções, ele teve contato com um médico, né, que descreveu nos seus livros a respeito da quina. Quina é uma substância aqui da América Latina, na qual, as pessoas que tinham contato com essa substância se intoxicavam por essa substância e gerava na pessoa sintomas parecidos com a malária, né, que era uma doença prevalente na época, né. Então a pessoa se intoxicava pela quina, tinha contato com a quina e desenvolvia febre intermitente, vômitos, diarreia, dor abdominal. E ele pensou: "Bom, no indivíduo sadio, que não tem doença, se eu dou a medicação e a pessoa desenvolve os sintomas de determinada doença, se eu der para uma pessoa doente essa mesma medicação, ela irá curar essa pessoa que está doente". Então ele teve esse insight, né. E Hum. aí ele próprio começou a experimentar substâncias na época. Então ele Ele foi a experimentava, cobaia. ele foi a cobaia, ele acabou também, os filhos também, acabavam experimentando, outros médicos, né, que se familiarizavam com o mesmo pensamento dele, começaram a fazer uso dessas substâncias, e ele começou a fazer anotações, né, a respeito disso, descrever o que a gente chama de matéria médica. Então cada substância, num indivíduo são, se você der para uma pessoa sem doença, é capaz de provocar alguns sintomas, determinados sintomas. Hum. E aí ele pegava esse grupo de pessoas e ele pensava assim: "Quais foram os sintomas que deu em todo mundo, que manifestou em todas as pessoas? Então essas são manifestações da medicação". E aí Entendi. ele fazia essas anotações e ele começou, depois de um tempo, a oferecer
pros doentes, né, para o tratamento das doenças. E aí, o que acontece, né? Muitas das vezes as pessoas elas confundem homeopatia com fitoterapia, por exemplo, né? Hum. Mas existem diferenças no preparo da medicação. Então, fitoterapia É uma especialidade também, a fitoterapia? não é uma especialidade, mas nós podemos lançar mão de fitoterápicos para Tá. tratar, Utilizar. mas não é uma especialidade médica, Tá, tá? Mas é uma forma de tratamento. entendi. A fitoterapia, ela vem de plantas. Então, são medicações feitas a partir de plantas. Na homeopatia, nós podemos utilizar não somente as plantas. Qualquer substância pode ser usada como medicação homeopática. Então, ela vem do reino animal, Hum. vem do reino vegetal, vem do reino mineral, vem do reino de fungos, né? As próprias medicações podem ser manipuladas de forma homeopática, porque o preparo é de maneira diferente. Então assim, voltando lá um pouquinho, né? Ele começou a experimentar essas substâncias e ele percebia que, além dos sintomas que a medicação provocava, tinha os efeitos colaterais juntos, né? Então, os efeitos adversos que a gente fala, né, da substância. Então, o que que ele pensou? Bom, se eu estou dando uma dose alta, uma concentração alta de medicação e o paciente, além dos sintomas, e a pessoa, né, que ele estava fazendo a experimentação, além dos sintomas, está tendo efeitos adversos, eu vou diluir a medicação. E aí ele começou a diluir essas substâncias, né, para ver o que acontecia, Certo. né. E aí, então, ele começou a diluir uma parte do soluto, né, que é a medicação em si, a substância em si, para 99 partes do solvente. E, junto com a diluição, ele succionava, que a gente fala, que são movimentos repetitivos sequenciais, né. E ele fazia isso no intuito, na época, né, de agregar tanto a substância com o soluto ali, com o solvente, né, então para misturar. E ele percebeu que quanto mais ele diluía e mais ele succionava, mais potencial medicamentoso aquela substância tinha e menos efeitos colaterais para o paciente. E a gente normalmente pensa o contrário, quanto mais diluída a Sim, substância, mais sim. fraca ela fica, né. Igual um suco. Exatamente, exato. Só que, na verdade, é diferente, ocorreu diferente, O né, inverso. o inverso. Ele percebeu que quanto mais, ele fazia esse processo, mais forte, com potencial curativo a substância ficava e com menos efeitos colaterais. Rendia mais, então. Isso. Que legal. Então, só para eu entender, mas vocês então não usam produtos químicos no tratamento paleontológico ou podem também? Não, Por exemplo, um remédio químico não. Na vindo de homeopatia laboratório, não, sim, só que, de fonte natural. produzido produzido na forma de homeopatia, Tá, entendeu? não, não entendi a diferença, espera aí. Porque assim, você falou do reino animal, né, de plantas, de vários outros, mas você foi falando de exemplos naturais, né? E aí como é que você faz? Então ele tem que pegar essa parte natural, pode até levar para o laboratório, mas desde que a fonte seja natural, é isso? Não necessariamente. Por exemplo, nós podemos fazer, uma medicação preparada na forma de homeopatia. Tá, me dá um exemplo então, para mim entender. Então, aí a gente já entra num conceito um pouco mais, assim, um pouco mais acima, né, no sentido de entendimento. Mas, por exemplo, vamos supor que você quer desmamar de alguma medicação. Que exemplo? Desmamar de vou te dar algo que é corriqueiro no meu Isso, consultório. Por exemplo, paciente com transtorno do espectro autista que faz uso de risperidona, tá. né. Risperidona é pra quê? É para o tratamento por exemplo, do autismo, pra gente diminuir ali as estereotipias, a agressividade do Ah, paciente, perfeito, né. perfeito. Entendi, pra criança muito agitada. Isso, por Certo. exemplo. E aí, conforme a gente vai avançando no tratamento homeopático, aquele paciente vai tendo ganhos, a gente vai desmamando das medicações convencionais que o paciente faz uso. Então, a gente pode dar a risperidona na forma homeopática para ajudar o organismo a desmamar e não sentir
a falta daquela medicação, entendeu? Mas aí ele não vai ficar dependendo da sua medicação paleontológica? Ou eu tô usando a palavra de novo, gente. Homeopática. Homeopática. Eu não sei que eu peguei esse raio dessa palavra. Ele não vai ficar dependendo da sua medicação Não, homeopática. porque na verdade, o que que acontece? A ação do medicamento homeopático é diferente de uma ação de uma medicação convencional. Enquanto a medicação convencional, ela vai lá para bloquear os sintomas. Então, por exemplo, quando você está com uma febre, você toma um antitérmico. Certo. Quando você está com uma inflamação, você toma um anti-inflamatório. Inflamatório. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai antagonizar aqueles sintomas que o paciente está apresentando. Lembra que eu te falei que na homeopatia a gente dá a medicação que causa os sintomas? Sim. Então as ações, elas são opostas, elas são diferentes. Na homeopatia existe uma lei, né, uma das primeiras leis, né, um dos primeiros princípios da homeopatia, no qual fala que semelhante cura semelhante. Então, se você está com uma enxaqueca, né, que piora à noite, que tem um fator de estresse emocional, eu vou te dar uma medicação que num indivíduo são provocaria isso. E na pessoa doente, vai fazer com que ela reaja, o organismo reaja e combata a doença. Então eu não vou estar antagonizando os sintomas. Eu vou estar estimulando o corpo da pessoa a se autorregular. Legal. Então, não é um tratamento que causa dependência. Mas no caso, o paciente ele vai ter então algum efeito colateral. Não tem efeito colateral. Tem os efeitos que são esperados para o paciente melhorar. Mas efeito colateral que a gente fala, por exemplo, assim, eu tô tomando um antibiótico e dói o meu estômago. Ou me causa diarreia. Isso é um efeito colateral. Isso. Ou, por exemplo, você falou, vou tratar a febre com homeopatia, eu vou ter mais febre durante um período. Não é isso que acontece. Pode acontecer, às vezes, Thiago, que a gente chama de agravação. Certo. Que é, dependendo da queixa, principalmente, por exemplo, uma queixa crônica, por exemplo, a pessoa pode, num primeiro momento, agravar para depois Sim, melhorar. tem um pico lá, mas depois estabiliza. Exatamente. Então, a gente entende que as agravações são formas de exonerações. Mas aí então tá fora de cogitação a pessoa voltar a tomar um outro remédio convencional. Ele vai continuar com o tratamento homeopático. Sim, exatamente. Entendi. Então, por exemplo, às vezes pode acontecer essa agravação momentânea que a gente fala, com uma melhora significativa após. Isso daí depende muito de paciente para paciente, porque, que nem eu falei, a gente não vai tratar os sintomas só, a gente vai tratar o paciente. Tem paciente que é mais sensível, tem paciente que é menos sensível. Você já utilizou a cannabis? Não. Não usou? Mas ele não é para um tratamento homeopático? Não. Também não? Não, assim, existe a cannabis homeopática, existe. É porque eu vejo o pessoal fazendo a propaganda dela como um tratamento, pelo que eu entendi então, agora que você tá me falando, homeopático, porque falam que é um tratamento que vai usar fontes naturais para tratar, igual, por exemplo, falam que ela é muito tranquilizante nessa parte aí, inclusive pacientes que têm essas queixas, não sei se chega na questão de autismo, mas que tem essa questão que precisa dar aquela acalmada, né? Eles utilizam a cannabis, né, para poder fazer esse tratamento. Então você não chegou não é tão comum então assim a utilização dela? Não, na homeopatia, não. É mais aí, no caso, a cannabis utilizada como você está, né, falando, é um medicamento químico como qualquer outro, Ah, entendeu? entendi, entendi. Não é só porque falam que é da fonte natural que hã? O É. marketing pegou, a propaganda pegou, é verdade. Ah, tá. Então, ô doutora, só pra gente, jogar na questões mais práticas, né. Eh, Quem que pode procurar um tratamento homeopático? Então, você falou deu um exemplo aí de um autismo, mas na questões mais comuns, quais pessoas que poderiam falar assim: "Cara, ó, esse caso aqui", pessoas que reclamam muito isso aqui lá, eu vou lá no atendimento público, o pessoal questiona muito: "Isso aqui, Thiago, era facilmente resolvido na homeopatia, tal". O que que seria? Alguns exemplos, assim, pra gente transformar isso em prática. Ou tem mais alguma coisa que você gostaria de falar dessa parte teórica aí, da homeopatia? Acho que não. Não, né? Se falar também, acho que quase pouca gente vai entender. Eu já tô meio que boiando aqui, mas eu acho que vamos mais pra prática, né? Sim. Então assim, na verdade, Thiago,
a gente pode tratar qualquer queixa, porque, novamente, nós não tratamos a queixa, nós tratamos o indivíduo. Então, qualquer tipo de adoecimento ou até mesmo uma pessoa que quer se prevenir, quer prevenir alguma infecção, quer prevenir algum tipo de doença, melhorar a imunidade, pode ser tratada com homeopatia, tá? Então, nós atendemos desde gestantes, bebezinhos recém-nascidos, crianças, eh, Deixa eu ligar aí pra produção, que a produção quer falar, gente. A produção quer falar, vai, fala. Oi, pessoal, tudo bem? Para dar um exemplo, assim, eu acho que para ficar mais fácil, igual o Benjamin mesmo. Teve uma época que o Benjamin vivia gripado, aí eu levava no médico, antibiótico e coisa. Eu falei: "Gente, não é possível, não passa nem um mês o menino gripado de novo". Aí até que eu questionei o pediatra dele, falei assim: "Doutor, não tem um exame, alguma coisa que eu possa fazer para ver da onde que tá vindo essa gripe? Porque não é normal eu só tratar e passar um mês, 2 meses, sei lá, e voltar a gripe, uhum, né". Eu acho que é mais ou menos isso, né, a gente isso. procurar da onde que vem para tratar a criança, para prevenir e durar um pouquinho mais tempo, pra não tomar remédio, não É, é? exatamente. Assim, nós tratamos qualquer queixa, mas na prática, a maioria dos pacientes, eu poderia dizer assim que 60% é criança, Olha né. só. Porque as mães hoje em dia cada vez mais elas estão buscando, né, tratamentos, pra realmente melhorar a imunidade do filho, né, não fazer com que ele adoeça tanto. Então, e com a disseminação das redes sociais, né, cada vez mais a homeopatia está sendo mais propagada. Então, 60% assim do público, eu diria que é criança. Então, por exemplo, na criança, eh, tem criança, por exemplo, que tem rinite, tem criança que tem asma, e aí a criança piora, por exemplo, quando é exposta à poeira, né, a ácaro, mofo, né. E aí, com a homeopatia, nós fazemos com que essa criança não reaja a essas substâncias, porque essas substâncias, elas não deveriam causar os sintomas, né, alérgicos, sintomas, né, de rinite, de asma, de bronquite, né. Então nós, através da homeopatia, fazemos com que o organismo se autorregule, para que ele não, quando tiver contato com essas substâncias, ele não provoque crises, entendeu? Então, na criança nós podemos, eh, utilizar a homeopatia, por exemplo, com esse objetivo, né. Entendi, entendi. Que legal. É, então essa parte homeopática, então, ela, pelo que eu tô entendendo, ela deveria ser usada praticamente em todos os atendimentos, assim. Porque então acaba sendo maravilhoso do que você ficar apenas, medicando ali o problema e o problema não acaba, né, o problema continua. Isso, exatamente. A gente, com a homeopatia, a gente consegue diminuir muito, né, a exposição, por exemplo, ao uso de antibiótico, porque a gente sabe, né, que os antibióticos, Thiago, eles prejudicam a microbiota intestinal ali, né, se usados, né, corriqueiramente. Os corticoides têm os efeitos, né, indesejados. Então, a gente diminui essa exposição, né. Eu acredito, eu vou muito para a área da prevenção e eu acho que hoje em dia não dá mais pra gente só ficar medicalizando, né, nós precisamos prevenir, porque cada vez mais a gente tem mais doenças. Então é covid, é influenza A, né, é virose. Então não dá mais pra gente só atuar tratando, né, nós precisamos agir na causa e prevenir. Então Entendi. é por esse caminho aí que a gente, eh, atua na homeopatia, né, a prevenção e também fazendo com que a pessoa se medicalize o menos possível, né. Entendi, entendi. Que legal. Bom, gente, vocês estão aí vendo um bate-papo maravilhoso com a doutora Rebeca. Eu queria muito que você compartilhasse esse link com mais pessoas. Todas as dúvidas aí, né, sendo tiradas a respeito da homeopatia. Para você poder, é claro, adquirir mais conhecimento e saber que nem tudo é virose, não é verdade? Né? Então, você que está acostumado aí com a querida virose, nem tudo é virose. Dá para você tratar, inclusive outras. Se der para a senhora puxar mais ou menos aí um pouco mais de exemplos comuns, porque às vezes quem tá assistindo a gente fala: "Poxa, cara, é verdade, a vida inteira eu sofri com isso, e eu poderia já ter tratado a causa desse problema para evitar esse uso exacerbado de medicação". Se
Se tiver mais alguns casos para lembrar, vou dar um tempinho para a senhora tomar mais uma água aí, que eu quero falar para vocês de coisa boa, que sabe que coisa boa é com a gente mesmo, né? E a coisa boa que eu tenho para falar para vocês, é claro, que é da Empório Rede Paz, a melhor rede de supermercados da região. Só aqui na cidade, 3 lojas com uma super loja para você, que tem restaurante completo Dona Silas, tem uma pizzaria completa da Empório, que é feito na hora, pizza com uma estufa de salgados ali, gente, maravilhosa, pra você matar sua fome durante o dia. E também, é claro, promoções todos os dias para você economizar. Na feirinha, no açougue, na padaria, completo com produtos de qualidade e preços imbatíveis para você participar. Além, é claro, do clube de vantagens que a Empório tem, que você se cadastra e economiza de verdade no caixa na hora de passar suas compras. Gente, Empório Rede Paz é tecnologia, é preço bom, atendimento, qualidade que você encontra aqui na sua cidade ou onde você mora aí na região, que também tem Castilho, Andradina, Guaraçaí, Valparaíso, Pereira Barreto. Então, gente, não tem desculpa para você não economizar com qualidade lá na Empório Rede Paz. Nós também temos aqui a nossa querida Móveis Casa Bela, a melhor loja de móveis da região. Uma loja gigante, com produtos de qualidade, com uma variedade incrível. Gente, um atendimento exclusivo que você só encontra lá na Móveis Casa Bela. Aproveita aí o telefone 37014878, manda mensagem ou liga para você poder trocar esse sofá furado, essa cama canoa, esse guarda-roupa que já caiu a porta, esse fogão que não funciona mal, 2, 3 bocas. Então aproveita, renova aí a sua casa para você ficar bem, autoestima boa. Entre em contato lá com a Móveis Casa Bela, que com certeza um atendimento especial você vai ter, com entrega grátis e montagem dos seus móveis grátis. Combinado? Móveis Casa Bela é a nossa indicação aqui para você no Área 18. Nós também temos a nossa querida Zine Engemed, Segurança e Medicina do Trabalho, que inclusive a doutora Rebeca, ela trabalha lá, atua e atende você e a sua empresa lá na Zine. Doutora, aproveitando, qual o trabalho que a senhora faz lá na Zine? Eu atendo, né, como médico homeopata lá, e eu também atendo como médica examinadora, né, como médica do trabalho. No caso, eu tô fazendo minha outra especialização, né, em medicina do trabalho. Mais uma? Mais uma. Eita, nós, hein? Que legal. Mais uma. E aí lá, então, as empresas que têm os seus colaboradores enviam lá para você examinar. Isso, exatamente. Então faz os exames admissionais. Admissional, periódico, demissional, né. Legal. E o médico do trabalho, vai justamente nessa linha, né, de prevenção. Então a gente atua justamente para promover saúde, né, para aquele colaborador da empresa, né, prevenir potenciais agravos, né, de doença. Olha que legal. Então também é uma área aí. Então por isso que vale a pena os empresários profissionais aí procurarem a Zine para poder ter essa Sim. prevenção e ajudar então com seus colaboradores, Com né? certeza. Que legal, maravilha. Então, assinado embaixo aí pela doutora Rebeca, como vocês viram. Vai lá na Zine, gente, entra em contato aí, 37015363 é o telefone, para você poder contratar a Zine, ou pelo menos fazer um orçamento sem compromisso, uma avaliação, porque o Érico, você mandou mensagem, ligou, ele vai até a sua empresa, gente, gratuitamente. Ele vai lá, vai fazer uma avaliação para você, vai saber como é que tá o seu trabalho, ver o que você precisa para te ajudar. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um absurdo de dinheiro. Você vai ficar às vezes, mas quanto será que é? Cara, pergunta, não custa nada, tá? Entre em contato com a Zine, com certeza a doutora Rebeca, toda a equipe ali da Zine vai te atender super bem. Beleza, gente? Nós também temos aqui a nossa querida MG Centro Automotivo, o melhor centro automotivo da região para te atender com qualidade, com profissionalismo. O Marcelo, toda a equipe dele é profissional, gente, com cursos realizados para serem especialistas nas matérias que precisam para mexer no teu carro. Então, motor, câmbio automático, troca de óleo de câmbio automático, freio, suspensão, o que você precisar para o teu carro, gente, lá na MG você encontra. Inclusive, troca de pneu, alinhamento e balanceamento, tudo feito com profissionalismo. Você chega lá, seu carro é colocado um plástico no banco, no volante, é tirado foto. Por quê? Do mesmo jeito que ele chegou, ele tem que sair bem conservado, inteiro e, é claro, melhorado, né? Com a revisão feita, consertado, tudo tranquilo. Então, entre em contato aí, 996679696. Procura a MG Centro Automotivo. Fica facinho aqui na cidade, ali na Rua Anchieta, ao lado do Poupa Tempo. É muito fácil de você achar. Então, entre em contato com a MG, que eu tenho certeza, o seu carro vai estar em excelentes mãos, viu? Entre em contato nesse WhatsApp, que a Gabriela vai te atender.
toda a equipe ali de forma espetacular. Nós estamos hoje aqui no oferecimento da 1001 Tem. Se você não tem, 1001 tem para você, com qualidade, com novidades para você lá. Eu estou falando hoje aqui com a querida doutora Rebeca, no oferecimento da 1001. E assim, doutora, a homeopatia, então, pelo que eu estou entendendo, ela é algo que já tem há século, né? É um tratamento que a gente já devia ter acesso, eu acho que há muito tempo, só que ele está chegando, então, por agora, né? Na nossa região, com o pessoal, como a senhora que decidiu ir para essa especialidade, e que, na verdade, eu acho que já devia ser algo muito mais comum, porque eu acho que tratar a prevenção, eu falo que é que nem em carro, cara. Quando você faz as manutenções preventivas, você gasta muito menos do que fazer as emergenciais, né? Assim também a saúde, né? Sim. Quando você trata com prevenção, por isso que todo mundo fala, quando é descoberto no início, as chances de tratamento, de cura, são muito maiores, né? Então, a homeopatia, eu acredito que ela já devia ter sido implantada no SUS, nas nossas saúdes básicas, muito antes, justamente para a gente acabar com esses problemas, porque isso vai ser muito mais econômico para a saúde pública, né? E quais casos que a senhora, então, pode pontuar para nós que pacientes comuns como nós poderíamos tratar com homeopatia e pôr um fim nesse sofrimento de uma vez por todas? Tanto queixas agudas, Thiago, quanto queixas crônicas. Então, por exemplo, queixa crônica, uma labirintite que o paciente tem, né, que já faz uso de antivertiginoso e mesmo assim mantém a labirintite. Paciente com crises de enxaqueca, né, que não vem resultado, né, com as medicações convencionais, né. Eh, Crianças, por exemplo, eu já tive, paciente criança que tinha convulsão febril. Então toda vez que a criança fazia febre, ela convulsionava. E aí um tratamento proposto pela medicina convencional é um anticonvulsivante, né, que a gente sabe que tem alguns efeitos, né, indesejados, né, que não fazem bem para a saúde do paciente e, não é um tratamento que vai prevenir a convulsão, entendeu? E aí esse paciente veio até mim e com a homeopatia a gente conseguiu fazer com que o paciente não tivesse mais crise convulsiva. Olha que legal. Então, assim, é algo gratificante, né, porque na posição como médica e também como mãe, né, porque é impossível a gente não entrar ali, né, e se colocar no lugar da mãe ali, né. Doutora, nesse caso específico, só para título de curiosidade, a convulsão ela é causada por algum fator predominante ou pode ser vários fatores? O que causa a convulsão? Existem, por exemplo, tem sempre o fator genético associado, né, Thiago. Então, Ah, tá. existe uma Pode vir. questão genética, aham, hereditária, e, os fatores externos. Então, por exemplo, no caso de uma convulsão febril, ela é causada quando o paciente tem febre, né. Então, assim, a gente sabe que o adoecimento, ele não é só, eh, unicamente produzido pelo corpo. Os fatores externos, eles interferem, né, no adoecimento. É o que a gente chama, por exemplo, de epigenética. Então, genética é o nosso gene, que está ali na nossa célula que nós não conseguimos mexer. O que nós conseguimos mexer, por exemplo, através da homeopatia, é na epigenética. Então, na manifestação desse gene, para ele se manifestar ou não, entendeu? Então, a gente consegue ali realmente, de fato, autorregular o corpo do paciente. Então, já tive casos, por exemplo, de pacientes que melhoraram 100% da crise, e não apresentaram mais convulsão quando faziam febre. O meu filho, por exemplo, nunca mais precisou usar um antibiótico e um corticoide. Sério? Então, meu filho de 8 meses, por exemplo, ele nunca tomou nenhuma medicação convencional. Nenhum Poxa. dipirona, nenhum paracetamol, nada, nada, nada. E meu mais velho, eu posso dizer que ele vai fazer 4 anos. Faz Nem lembro quando foi a última vez que eu dei uma medicação de farmácia para ele. É mesmo? Mas o que a senhora carrega um kit de emergência da natureza É mais ou menos isso. Cara, que É legal! mais ou menos isso. Então, assim,
A gente trata o paciente para prevenir, então a gente chama de remédio de fundo. O meu remédio de fundo não é o mesmo remédio de fundo seu. O que que é o remédio de fundo? É o remédio que vai tratar o paciente do seu jeito. Então, doutora, eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa que quando eu tô ansiosa, eu como muito. Eu sou uma pessoa que quando tô ansiosa, tenho insônia, por exemplo. Aí vem um outro paciente pra mim e fala assim: doutora, eu sou muito ansioso, mas olha, eu não consigo me alimentar quando eu tô ansioso. Eu sinto muito sono, né? Acontece o Então, inverso. então você percebe que não tem por que a gente tratar igual se Não cada tem. pessoa é diferente uma da outra. Então, por exemplo, o meu remédio de fundo que a gente fala, que me trata num todo, não é o mesmo do seu. Entendi. Não vai ser o mesmo da Fernanda. Entendi. Entendeu? Então, o tratamento homeopático basicamente se baseia no quê? Num remédio de fundo, que a gente engloba todas as características. Então, é importante eu saber do seu emocional, né? Conhecer se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa feliz, né? Porque a gente entende que o processo de adoecimento se inicia também na mente, né? Então, é importante eu conhecer os seus sintomas emocionais. Se você como que é o seu relacionamento com as outras pessoas, se você é uma pessoa mais introspectiva, se você é uma pessoa mais extrovertida, né? Os sintomas físicos, então, queixas intestinais, gastrointestinais, queixas urinárias, né? Como que são suas fezes, como que são a sua transpiração. Caramba, vai bem profundo É mesmo uma, o é uma negócio, hein? consulta, assim, muito individualizada, é muito, muito particularizada. Então, não tem como. Não é uma receita de bolo, né? O homeopata, ele tem um enigma que ele precisa desvendar. Então, Entendeu? realmente envolve psicologia, envolve tudo ali, né? Envolve. Tem paciente que fala assim, que se consulta comigo, às vezes a queixa é de saúde mental, e a pessoa fala: doutora, nossa, só de conversar com a senhora eu já melhorei. Né? Porque a Só. gente aborda todos os campos Sim. ali, né? E é uma consulta que é muito diferente de uma consulta médica convencional, porque normalmente a gente está habituado o quê? Com 20 minutos, né? E não, é uma consulta mais prolongada, demora 1 hora e meia, né? Quando é uma criança, a gente precisa entender como que foi a gestação, né, dessa mãe, se houve algum trauma, tanto emocional quanto físico, se houve alguma infecção. Porque é que nem eu te falei, né, Thiago? Nós estamos expostos a muitas situações hoje em dia, né? Então, isso tudo é importante para a gente entender qual foi o processo de adoecimento da pessoa. Então, a gente tem um remedinho de fundo, que eu vou tratar ali você, e o remedinho da crise. Então, por exemplo, quando a criança está com asma, ela vai manifestar determinados sintomas. Eu vou tratar o paciente na crise, né, com a homeopatia. E hoje em dia existe uma vertente da homeopatia que está cada vez mais disseminada, que é a homeopatia detox, que fala que nós conseguimos desintoxicar de potenciais medicações ou potenciais substâncias que o paciente teve contato que agravaram o adoecimento dele. Cigarro, por exemplo? Cigarro, Bebida? bebida, alumínio, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem intoxicações por alumínio, né? Por exemplo, panela, né, de alumínio, que a gente faz. Não pode usar? Não, não é. Ai, meu Deus do céu. O próprio. Doutora do céu, ferrou. Porque esse homem viajou pra Goiás? Não, Nossa, Mato não, Grosso. foi pro Mato Trouxe um Grosso, gente. Comprei um kit de panela de alumínio, não pode Mas é usar. alumínio mesmo? Alumínio, alumínio. Aquelas que tem que ficar aerando e É. tal. Ainda dá trabalho pra esposa. Ele achou lindo na casa da irmã lá e Não trouxe. pode. Não, porque quando aquecida, Nossa, tá Solta. o alumínio. minha O família alumínio, ele é hepatotóxico, neurotóxico, né? Então, Meu Deus, será que então, tá vendo? Às vezes a gente tem alguns problemas e nem sabe que vem Nossa, por conta você da... tá matando a família inteira, Matando a sabia? família. Sabe? Gente. então, assim, o certo é a gente se expor o menos possível, né, a essas substâncias. O desodorante que nós usamos, o aerosol, tem alumínio. Então, o Sério? ideal é a gente fazer uso Ah, de acho que eu já vi desodorantes sem mesmo alumínio. um desodorante falando na embalagem sem alumínio. Eu falei, cara, nem sabia Isso. que tem a ver o alumínio com esse trem. O Exatamente. que é? Ele bloqueia deve ser, né, mais rápido, ele né? causa ele é o que a gente chama de disruptor endócrino. Então, ele vai atuar ali no eixo endócrino, causando a desregulação hormonal do paciente.
seja de cortisol, seja de Não, mas eu falo, a indústria acaba usando ele, então, porque ele deve bloquear, ajudar a bloquear o odor, né? a sudorese ali, a transpiração, né. Olha só. Mas a gente sabe que a longo prazo, essa exposição Sim, a vai longo usando 30, prazo não 40 é. anos um aerosol, né? É, exatamente. O flúor, né, da pasta de dente também. Também. Mas, gente, não vai sobrar Ai, nada pra doutora, nós, então. para. É. Eu sou daquela pessoa que, igual no Google, quando sei alguma coisa, vai pesquisar. Agora a senhora falando, não vou querer nem cozinhar hoje naquelas panelas. Não, também não é assim, não. É algo O... gradativo, né, uma mudança. O adoecimento, ele não ocorre da noite pro dia, né. É algo que vem gradativo, né. E a gente precisa ir também mudando nossos hábitos, né. Cada dia um pouquinho, e o corpo ele vai sinalizando. Então, a homeopatia detox, a gente entende o quê, basicamente? Eu vou explicar com essa garrafa. Sim. Embaixo são as células, nossos genes, tá? E o restante são as toxinas, as substâncias que nós entramos em contato, né? Você entende que a gente vai cada vez mais entrando em contato, o copo vai enchendo, até que ele transborda, né? Então, é na forma de uma doença, né? Mas não é algo que acontece da noite pro dia. E o que que acontece? Vamos supor, a gente tem uma panela de pressão lá. A gente tem 3 válvulas. Vamos supor que é uma criança que tem, a asma, por exemplo. Vamos tratar é uma válvula, então o paciente está ali com uma manifestação do corpo, o corpo está manifestando sintomas e essa válvula está ali trabalhando. Para quê? Para eliminar. Então o paciente tá fazendo uma manifestação ali. Eu vou lá e tampo essa válvula. Então eu tampei essa válvula, bloqueei, uma forma do corpo sinalizar de que ele não está bem, né, faço lá um bloqueio. Tem mais 2 válvulas, né, então, conforme vai passando o tempo, essa outra válvula, a segunda válvula vai, né, e sinaliza de novo, novamente: "Ó, tem alguma coisa que tá acontecendo que não tá bacana. Ó, eu tô adoecendo, meu corpo não tá legal". Aí você vai lá, vamos supor que é uma criança na puberdade lá, que desenvolve sintomas ansiosos, que hoje em dia é cada vez mais comum, né, transtornos, assim, de ansiedade em pacientes adolescentes, né, jovens. Então é uma válvula que tá lá sinalizando. Aí você vai lá e bloqueia aquela válvula, a manifestação da pessoa mostrar que algo não tá bom. Você entende que uma hora o curto-circuito ali não vai dar bom, Verdade. aquilo ali não vai dar bom, Não entendeu? vai. Então, a gente precisa atuar na causa para que esse adoecimento ele não cronifique, né, porque senão cada vez a pessoa vai adoecendo mais e vai tendo essas exposições ambientais, a doença em si vai cada vez mais se agravando, Sim, né, e é isso entendi. realmente que a gente não quer, É. né. Por isso que criança responde também muito bem à homeopatia, porque, de maneira geral, não são, eh, sintomas crônicos, né. Não é ali uma pessoa que tomou, sei lá, 20, 30, 40 anos anti-inflamatório, eh, Sim. antidepressivo, um monte de medicação. Então, criança tem o que a gente chama de energia vital muito muito forte. Então a chance da criança melhorar é, assim, extrema, né. A gente vê Legal. muito benefício aí. Paciente que toma remédio para pressão também, ele consegue ser tratado na homeopatia, esse daí? Você acha que Sim, o que é que controle de acontece, pressão? assim, a gente tem, pacientes que a gente "gradua" ele, entre aspas, de acordo com o nível de adoecimento. Então existe o paciente funcional, que não tem lesão, de fato, de órgãos, né. Então, um paciente funcional, ele é mais fácil da gente encontrar a cura dele, porque ele não tem lesões ali manifestas, né, em órgãos vitais. Quanto mais, o paciente vai cronificando, maior a chance da gente ter lesões de fato, morte celular, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu não sou negligente a ponto de falar assim: "Você vai parar seu antihipertensivo e a gente vai tratar só com homeopatia". Não, porque, o meu compromisso é com o paciente, né, não é só com a homeopatia, né, o meu compromisso é que o paciente melhore. Então, a gente vai tratando simultaneamente, né. E aí, de acordo com a energia vital desse paciente, a gente
consegue, só o corpo dele que vai me dizer se ele vai conseguir ficar sem a medicação ou não. Vai depender do nível de adoecimento, né, desse Entendi. paciente, Que legal. né, Entendi. Mas então essas áreas aí, pelo que a gente entendeu, é que várias delas podem ser supridas e atendidas, né, pela homeopatia, né? sim, com E é um certeza. tratamento também tão prolongado. Depende da queixa do paciente, né. Então, por exemplo, quando é uma queixa de saúde mental, né, Ah, tá. Algo mais complexo. ou, por exemplo, uma hipertensão, algo que a gente precisa desintoxicar de fato o organismo da pessoa, de maneira geral a gente requer um acompanhamento, porque a gente vai fazendo isso de maneira gradual, né. Porque é que nem eu falei novamente, o adoecimento ele não acontece da noite para o dia, né. Então a gente precisa realmente ir ali eliminando, a gente fala que é um movimento de casca de cebola, a gente vai ali tirando As camadas. as camadas, camada por camada, né. Entendi. E aí, é dessa forma como normalmente acontece. Que legal. Gente, o que vocês estão aprendendo aí hoje sobre homeopatia, a medicina que está revolucionando aqui, né, todos os tratamentos aqui na nossa região. Algo novo, que por mais que não seja tão novo assim, mas que está chegando como novidade na nossa região para esse tratamento mais na causa do problema, né, do que apenas você dar um pause nele aí e depois ele volta, né? Então, é muito legal esse assunto. Se você tiver pergunta, mensagem, manda aí para nós no YouTube, onde você está nos assistindo, para que a doutora, com certeza, ela vai ler depois, vai poder compartilhar e, quem sabe, trazer uma solução e uma resposta. E é claro que você, com certeza, pode também procurar a doutora Rebeca para tirar as dúvidas que às vezes você pode ter, algo particular seu, que eu tenho a certeza que ela vai te atender muito bem, né? Enquanto ela toma uma aguinha aí, eu quero falar para você a respeito do melhor lanche de Mirandópolis. Indiscutivelmente, você já sabe que é o nosso querido Bar do Rada, o melhor lanche, com aquele tipo de lanche que você sabe que você não fica mais com fome. É um negócio bem servido, bem graúdo, que vale a pena você conhecer ou pedir novamente se você já conhece, né? E agora, é claro, com esse atendimento especializado que eles trouxeram, que é totalmente automático, você manda mensagem, pede o seu lanche, termina o seu atendimento e recebe o seu lanche em casa sem precisar ficar esperando ninguém te atender. É tudo automático no WhatsApp 99717 2537 que está aí na sua tela. Pede aí hoje o lanche, enquanto você está assistindo aqui a doutora Rebeca, pede o seu lanche do Rada, que você vai se surpreender. Além, é claro, do melhor hot dog e também de várias porções que você pode ter acesso ali no Bar do Rada. Nós também temos aqui a nossa querida Fernanda Sestari, o melhor salão de belezas da região. Gente, a Fernanda Sestari atende em Guaraçaí, mas você que é de Lavínia, Mirandópolis, você que é de Murutinga, você já sabe, Andradina, Araçatuba, não importa. É só pegar o telefone aí, 3705-1338, que é o WhatsApp. Manda sua mensagem, agenda um horário com a Fernanda. Ela já vai começar a te atender pelo WhatsApp mesmo, pedindo algumas fotos suas. Pra quê? Pra já ir se empenhando no seu tratamento, que você vai lá, gente, cara, é muito interessante. Você pode acompanhar isso no Instagram, o que eu tô te falando, tá? @Fernanda Sestari Visagismo. Você vai lá conhecer o trabalho dela, gente, que é o seguinte, é um trabalho todo especializado em você. É um trabalho particular. Ela vai lá e vai te dar um dia de princesa. Você chega de manhã lá, vai tomar um cappuccino, você vai ter a sua refeição na hora do almoço, você vai ficar um dia inteiro lá sendo mimada e bem tratada, viu? Fica tranquila. Você vai ter aromaterapia, massagem, todo um tratamento especial para que você se sinta a melhor mulher do mundo, porque você tem que ser valorizada. Então, vai lá. A Fernanda aqui, a produção, ela já foi várias vezes, é clientaça da Fernanda. Ela vai lá em Guaraçaí, tem o seu tratamento e volta toda renovada aí, com a sua aparência renovada, porque o visagismo, gente, ele faz isso com você, tá? Ele traz a sua beleza particular, a sua beleza natural para ser revitalizada e trazida de forma espetacular para você mesma, entendeu? Então, entre em contato com a Fernanda que você com certeza vai se surpreender com o tratamento que ela faz. Beleza, gente? Nós também temos aqui a nossa querida Rap. Rap Consórcios e Investimentos é a melhor escolha para você investir o seu dinheiro e deixar ele lá rendendo para lá no futuro você adquirir os seus bens. Então, ó, 991070879. A Rap, gente, é a única correspondente autorizada da HS Consórcios, uma das maiores redes de consórcios do Brasil,
que traz para você tranquilidade, confiança para você investir o seu dinheiro e ter o seu retorno. E lá no Instagram da REP, você vai digitar lá HEP Consórcio de Investimentos no Instagram, você vai ver vários vídeos de pessoas que já foram contempladas na primeira parcela, na oitava parcela, enfim, várias contemplações rápidas que acontecem diariamente nos sorteios da HS Consórcios com o pessoal que tem feito investimento com eles lá, gente. Então é fenomenal. Está cada vez mais popular o consórcio, porque a gente sabe que é o melhor jeito de você investir pagando menos, né? Então, procura a REP Consórcio Investimentos, entre em contato com o WhatsApp que eu te passei e manda sua mensagem para você poder agendar um atendimento exclusivo e gratuito para você saber como é que funciona essa modalidade aí que está chegando com tudo para você investir o seu dinheiro. Combinado, pessoal? Nós estamos aqui hoje com a querida doutora Rebeca, ela que é especialista, médica, homeopata, especialista nessa especialidade, que está falando para nós, dando uma aula aqui a respeito desse assunto, no oferecimento da 1001 Tem. Doutora, que bate-papo legal, que assunto bacana. Eu só tenho que agradecer a senhora. Eu não sei se ficou faltando alguma área da especialidade, porque eu imagino que isso é tão vasto, né? Que às vezes a gente poderia falar aqui, que a gente não falou. Eu gostaria de deixar aberto agora para a senhora poder falar com a gente, que eu quero aprender mais. Se tiver mais coisa, fique à vontade, viu? Tranquilo. Não, assim, Thiago, justamente eu queria só finalizar de que a homeopatia, ela já é uma especialidade médica milenar, né? Só que, ao mesmo tempo, muito atual, né? Então, como eu estava comentando, a respeito da homeopatia detox. É uma homeopatia que tem autores contemporâneos, né, da atualidade, falando a respeito dela, no qual nós podemos, por exemplo, desintoxicar a pessoa de determinadas substâncias que ela teve que causaram um agravo à saúde. Então, tem pessoa, por exemplo, que fala assim: ah, doutora, depois de tal medicamento que eu tomei ou de tal situação que desencadeou ali, de fato, a doença. Então, opa, isso daí é um sinalizador pra gente, né? A pessoa, ela começou a manifestar os sintomas depois da administração de tal substância, né? Então, a gente consegue desintoxicar a pessoa Olha que daquela legal. substância que ela teve contato. Entendi. Então, a homeopatia, ela consegue atuar ali em todos os níveis, né? Seja queixas de saúde mental, queixas respiratórias, né? Queixas agudas, de dores generalizadas. E, novamente, como eu falei, atuando pra gente se medicalizar o menos possível, né? Sim. E meio que, pelo que eu entendi, essa medicação também exacerbada, química, tradicional, ela também é uma forma de intoxicação. Sim. Vai meio que poluindo o seu corpo ao longo do tempo, né? Porque ela atua ali, né, a nível hepático, a nível renal, né? É uma substância que ela tem, você ingere e ela vai para todos os seus órgãos, né? E aí ela pode sim causar alguns É isso que eu fico agravos. curioso mesmo, né? Por exemplo, se eu pego e chuto o canto da mesa e machuco meu pé, meu dedo, causei uma dor, eu vou tomar um remédio pra dor. É interessante porque, cara, se a dor é no pé ou na cabeça, não importa, o remédio ele localiza, ou seja, ele tem que passar em todas as áreas do seu corpo, né? Sim, Por isso exatamente. que Ajuda numa coisa, às vezes acaba piorando Comigo já outra. aconteceu quando uma vez eu tive uma alergia. Eu nem era casada com o Thiago, eu estava namorando. No começo do namoro. Eu tomei corticoide, que fala, Uhum. né? Eu acho que foi meio comprimido todos os dias, não foi nem inteiro, não foi nem tantos meses. Eu engordei, eu fiquei um tempo gordinha, né? Inchada que fala, né? A minha mãe teve alergia de dipirona, aí ela teve que tomar. A minha mãe ficou anos inchada por causa desse remédio. Até sair Exatamente. do corpo, né? É, Um efeito colateral. E aí, na homeopatia detox, a gente entende que existem hierarquias que nós devemos tratar. E essa parte hormonal, neurológica, hormonal, é a parte mais importante, é a camada mais importante. Porque os hormônios hoje, eles são importantes para tudo no nosso corpo, né? Então, ele, quando está desregulado, ocorre uma série de manifestações sintomáticas. Então, quando a gente vai atuar na homeopatia detox, existem camadas que nós devemos começar a desintoxicar, né? Então, é justamente por aí mesmo que você falou. Então, a medicação, ela tem os seus efeitos positivos, mas junto vem os efeitos colaterais. Então, por que não
nós nos tratarmos com uma medicina mais natural, né? Que não envolva esses efeitos adversos, porque hoje em dia, a gente tem uma série de doenças, né? E que antes não existiam e agora existem. No Então, caso, teria que ser, né, doutora, igual a educação alimentar, se reeducar. A gente exato. deveria fazer isso com a saúde, né? Em vez de só tomar remédio, tomar para melhorar, se reeducar, tanto com alimentação, a questão da prevenção mesmo. Porque a gente não Sim. tem essa educação, na Não, verdade, né? é só e ele: "Ah, tô com remedinho, vou me tratar com isso daqui", e a gente não pensa a longo prazo. É que nem, por exemplo, a gestação. Para uma gestação, nós precisamos nos preparar, não é Não verdade? acontece, na verdade, né? O que normalmente não acontece, né? A gente só trata lá depois a gestante quando Na tá com verdade, a gente determinada não, é doença. igual eu falei, nós não temos essa educação. Você quer engravidar? Igual eu falo assim, Mas eu falo que não é nem questão de não ter, é que também a gente tem que levar em consideração que também não existia, né. É, assim, aqui Então não, né, então, mas pra você ver que não é também culpa totalmente nossa, é que infelizmente igual o serviço que ela tá fazendo, eu não sei se tem outro especialista aqui na cidade, mas é algo novo pra nós, não, Thiago, entendeu. igual eu falo assim, Então, o exemplo o da tratamento gravidez. homeopático pra nós, a gente não tem Não, costume mesmo, porque a não tivemos acesso a isso, né. sim, sim, sim. é questão da educação, Então a igual gente vai mesmo lá, cara, você vai porque o ser humano na sua correria, você não para pra falar: "Tá, hoje eu vou ligar um vídeo no YouTube aqui que eu quero aprender sobre homeopatia". Não tem isso, você vai lembrar da dor na hora que ela chega, né. Aí você vai no posto de saúde, você só quer que o cara resolve seu problema. "Cara, só resolve que eu não quero essa dor". Aí ele vai: "Então tá bom, toma esse Dorflex aqui e já era". E é assim que acontece, infelizmente, né, porque a questão pública, cara, eu imagino o público, ele não pode ter o capricho, por exemplo, de uma consulta igual a doutora dá no seu consultório. De deixar você lá com o paciente 1h30, que vai fazer uma fila que você vai ficar lá até meia-noite, né. Então, eu acho também que isso infelizmente acabou sendo causada pela nossa realidade, que a gente não tem como ter acesso a isso até agora, né. Então, Uhum. até também, por exemplo, igual por isso que eu perguntei, tem homeopatia no público? Você agora você falou: "Pô, cara, aqui não tem essa realidade", então ainda vai Mas pode demorar. ter, Pode mas pode ter. ter, nada impede, Se né, a gente levar isso dos gestores, né, de pra poder saúde. colocar. Até porque, por exemplo, é que é muita coisa, se a gente for falar, né, a gente fica aqui 2 É, é. horas. Mas o tratamento de dengue, já existem estudos, por exemplo, no Rio de Janeiro, estudos, assim, muito bem consagrados, né, de que dá para se prevenir a dengue, que é uma questão de saúde pública, né, com a homeopatia. Então já tem estudos, por exemplo, que a A população pessoa ficar imune, a senhora fez fala? uso fez uso da medicação homeopática e a taxa de dengue, ela diminuiu, assim, absurdamente. E é algo que é, Olha só. assim, é super prevalente aqui no nosso meio, né. Eu fico é, até assustada, né, do tanto de gente É, e a gente tem mortes por dengue, que isso. hoje em dia é não igual deveria agora, mais né, ô acontecer, doutora, né. agora tá é um surto de um monte de coisa de gripe em criança pequenininha, que a gente fica apavorada nessa época do ano, né. Sim, Deveria exatamente. ter também uma prevenção, Isso. né, E trabalhar assim, nisso. é benéfico para a população e também para os gestores, né, para a saúde pública, Porque porque quando acontece os casos de dengue, é um caos, né, é um caos, Deus né, me na livre. cidade e tal. Então eu já tratei pacientes aqui que a melhora da plaqueta foi assim, 2 dias da Visível. medicação, a plaqueta foi de 90.000 para 200 e pouco, entendeu? A melhora dos sintomas. Então que a gente ajuda em tudo, a gente ajuda o paciente a melhorar, a gente ajuda a rede pública, né, a não ter esses casos, assim, de superlotação, né, Pronto dos pronto atendimento, né. atendimentos, né. E a gente ajuda também o setor econômico, porque essa pessoa que de repente ficaria dias afastada do trabalho, né, ela tem uma melhora, Claro. né, mais Uhum. rápida, até mesmo para poder voltar a trabalhar, né. Então é uma rede, né. É uma rede que se E vem cá, acho comunica, que eu né. nós não falamos sobre isso, né, na conversa. Outra dúvida que surgiu aqui é a questão dos medicamentos. De onde que vem esses medicamentos, então, que a homeopatia trata? Tem que vir de fora ou qualquer laboratório de manipulação faz? Tem que ser uma farmácia apta no preparo de medicação homeopática, né. Aqui na região nós temos em Andradina e em Araçatuba. Ah, tá. Então eu envio a prescrição da medicação, né,
E aí, que nem você tinha falado, e aí eu acabei até de mencionar. Eu faço como se fosse uma farmacinha homeopática. Então, o paciente, quando manifestar alguma crise, por exemplo, doutora, eu tô começando a apresentar sintomas gripais. Eu deixo a medicação para ele fazer uso daquela medicação quando não tiver com sintomas. Pra gente não precisar fazer uso de uma outra medicação, entendeu? E aí o paciente ele pode adquirir isso nessas farmácias ou, por exemplo, em São Paulo, né? Às vezes, dependendo da substância que eu solicito, normalmente quando é um caso mais complexo, um caso de autismo, um caso que a gente precisa da homeopatia detox, normalmente algumas farmácias daqui não têm a matriz que a gente fala, que é a medicação inicial para o preparo da medicação. Aí vem de fora, vem de São Paulo, né? Mas quanto mais a gente usa e mais pessoas têm acesso, as farmácias também cada vez mais vão buscar oferecer isso, né, para a população e para os seus clientes, né? Entendi, entendi. Eu imaginei, porque como são medicamentos exclusivos, né, assim, específicos, nós aqui estamos acostumados só com o tradicional mesmo, né? Então, com caloba. O que que é o caloba, na verdade, hein? Ele traz. Que É é um verdade que eles. fitoterápico, é uma É um planta, fitoterápico? Então é uma não planta. faz tanto mal, não. Não, Porque, se for cara, para eu não optar, sei. e a Quando gente você bebe Porque depois do assim, eu prato de tenho um validade. problema, doutora. Será que isso dá pra descobrir na homeopatia também? Eu tenho um problema que, assim, cara, se eu não dormir corretamente, minha imunidade cai. E aí eu fico doente. É sim, básico. Então, assim, eu não tenho um controle também disso, que eu não sei quando eu tô com a imunidade baixa ou não. Eu só sei quando eu fico ruim, né? Porque como eu trabalho à noite também, então meu sono acaba se desregulando todo. Então tinha dias, por exemplo, que eu não estava dormindo de forma natural. De forma natural eu falo o quê? Quando eu deixo dormir até a hora que eu com quero acordar. quantidade necessária. Então eu estava colocando um relógio para despertar até quando eu estava dormindo depois de ter trabalhado, né? Então, ou seja, não dormi o suficiente. E aí eu percebia que só quando depois vem. Inclusive, eu acho que esse problema que eu tive agora foi proveniente justamente dessa questão. Então, assim, aí eu lembro que a gente comprou pra nossa criança o Caloba, né. E aí de vez em quando, aí teve uma vez que eu estava sentindo isso aí, eu falei: "Eu vou tomar". E realmente eu não sei se foi mais psicológico do que parece que ele ajudou. Sim, E será que é verdade mesmo? Será que pode ajudar? sim, porque é um fitoterápico, né, e ele ajuda também no aumento da imunidade. Só o efeito que não é o mesmo, por exemplo, da homeopatia, né, que nem eu comentei, é um fitoterápico, então é uma química também. Então, junto com Hum, a medicação, a gente tem ali os conservantes, essas coisas que, de maneira geral, também não é 100% ideal a gente ficar exposto a isso, corriqueiramente, entendeu? Mas sim, é uma medicação muito boa, né, até mesmo o Edera, né, que é uma medicação, fitoterápica. E na farmácia a gente já tem alguns complexos homeopáticos que a gente fala, são mais comuns que os já que estão trazendo. isso, que é o Almeida Prado, né, que são vários complexos que tratam, por exemplo, náusea, enjoo, então você pode fazer uso dessas medicações que são achadas em farmácia. O Stodal, por exemplo, que é um xarope para tosse, é homeopático, mas você compra em farmácia normal. O Oscilococcinum, os nomes são bem diferentes. É verdade. O Oscilococcinum, que é uma medicação para prevenir gripe, resfriado, né. Ah, é? É, uma medicação para prevenir, Mas que esse você aí acha em farmácia convencional. você toma ele, gradativo, como que é? Então, na bula tá escrito que você tem que tomar um sachê, um flaconetezinho, são vários flaconetezinhos. Um flaconete, uma vez no mês, por exemplo, você pode tomar, ou a cada 15 dias quando a gente tem, Ah. né, uma época assim mais de mais doenças respiratórias, né. Então eu oriento, por exemplo, normalmente eu passo manipulado, porque o custo dessas medicações na farmácia são mais caros. Uma medicação Hum. homeopática, tem pessoas que acham que é muito caro, né. Um frasquinho é R$ 45, então não Hum. é um tratamento Absurdo. caro, Mm. né. Já na farmácia, por ter a questão, né, do nome, do laboratório e tudo, acaba sendo uma medicação mais cara. Mas, se você tomar 5 bolinhas daquela, a cada 15 dias, você já está se prevenindo, né, de uma doença respiratória. Então todo mundo Então da família pode tomar, entendeu? no caso, a gente poderia te procurar, então, só para prevenir.
Sim, Então, chegar lá, eu quero, doutora, tá bom, me passa um kit básico aí que a gente tem que tomar todo mês. Isso inclui vermífugos também? sim, a gente consegue vermifugar com homeopatia. É necessário realmente, igual todo mundo fala, que a cada 6 meses ou uma vez por ano a gente tomar vermífugo? É verdade isso aí ou não? A senhora faz isso como tratamento homeopático ou não? Eu faço dependendo da queixa do paciente. Então, quando o paciente tem muitos sintomas Então, gastrointestinais. ou seja, não é básico, né? Então, de todo ser humano fala, não, você vai tomar. Porque é o que a gente vê no TikTok, Não, né? O pessoal é. querendo ganhar like lá, não sei, mas você vê, eu já vi médicos fazendo essa propaganda. De colocar vídeo lá mostrando o intestino do paciente cheio de verme. E ele falar, você tem que tomar pelo menos a cada 6 meses ou um ano um vermífugo, senão, cara, isso aqui vai crescer na barriga de todo ser humano. Então não é verdade, né? Não, Vai de acordo com não. a queixa, se tiver algum problema relacionado a isso. Exatamente. E aí, às vezes, eu lanço mão, assim, mais da desparasitação com homeopatia em pacientes autistas, que às vezes a criança coloca muito a mão na boca, ela não aceita remédio, né? Então, remédio convencional é difícil você dar para um paciente, às vezes, que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. E as medicações homeopáticas, por ser a maioria, né, você pode fazer em gotas ou em glóbulos, que são aquelas bolinhas de açúcar, né, que Entendi. todo mundo conhece. Ah, homeopatia, meu filho ama porque é bolinha de açúcar. Então, muitas das vezes a criança não aceita tomar um antibiótico, né, mas ela aceita tomar homeopatia. Então, isso daí, né, na própria administração já é fácil já também, né. Que legal. E aí a gente acaba passando e tendo muitos resultados. Que legal. Muito bom. Muito bom, hein, pô, doutora? Rendeu o papo, hein? Ó, Rendeu. foi muito legal. Um assunto realmente interessante, porque a gente realmente desconhece, né, esse tratamento preventivo que a homeopatia causa. E realmente, para mim, é maravilhoso isso daí. Eu sempre fui dessa ideia de tratar, de prevenir do que remediar, né? Então, se é possível fazer isso, isso é maravilhoso. Muito Sim. legal. Então, obrigado, viu, doutora, por ter vindo, por ter aceito nosso convite. E quem quiser encontrar a doutora Rebeca, como é que faz, doutora? Bom, eu tenho minha rede social, né, o Instagram, o nome, né, é @doutora.rebeca.homeopata. Legal. E o número também do celular para entrar em contato, né, mas eu não lembro de cabeça agora. Fica tranquilo, mas lá no Instagram tem, né? Tem o link direto que a pessoa pode entrar em contato com a secretária para agendar Isso. consultas, né, saber valores, enfim, esse tipo de Ótimo. coisa. E assim, Thiago, o que é importante, né, para nós homeopatas é que quanto mais a gente vai conhecendo a pessoa, mais vínculo a gente vai tendo. É no relacionamento mesmo. Exato. Então, o paciente, quando ele passa em consulta, eu dou o meu número pessoal para ele. Então, qualquer dúvida, porque é um tratamento, normalmente que a pessoa vai surgir dúvidas ao longo do tratamento, é natural isso, né? E aí, então, eu forneço o meu WhatsApp para a pessoa entrar em contato. Então, a gente acaba gerando realmente um vínculo, as mães, doutora, meu filho tá desse jeito, o que eu posso Que dar? legal. Né? Então, Nossa, isso é o sonho de toda mãe. então assim, Aqui, ó. a gente, por ser mãe, a gente acaba, né, se colocando no lugar da mãe, tendo, né, mais empatia. E o meu objetivo enquanto médica é realmente ver a, a pessoa com saúde, né? Então, a criança, que nem eu te falei, que antes tinha convulsão febril, que agora não faz mais a convulsão, não precisa mais fazer uso do o anticonvulsivante, né? A criança que fazia uso de corticoide recorrente, então a pessoa não precisa mais fazer isso, fazer uso recorrente. O meu Que filho, legal. que antes, né, manifestava, né, a laringite, agora não manifesta, não fica doentinho, mas sara muito rápido, né? Um dia de virose, depois não já vai tá melhora. 100% imune, porque a gente não sabe o vírus do jeito que pode vir, né? Mas isso vai ajudar ele a recuperar mais rápido. Sim, O corpo dele vai estar mais forte. exatamente. E é isso que me move, assim, diariamente, né? Então, Vocês pacientes. em questão de isso que eu falo, o assunto, cara. Questão de vacinas, cara. Como é que. Vacina da gripe, por exemplo. Assunto polêmico, hein? Vacina do Covid, vocês tomaram? Pergunta, que deixar ela aqui na polêmica aqui. Mas a vacina, ela é 100% química, né? Em tese. É. Então, ou seja, a homeopatia
não é muito... A gente consegue, em vez da pessoa, de repente, ficar fazendo uso, né, assim, todo ano tomando vacina, porque o que acontece? A vacina, por exemplo, da gripe, a vacina desse ano é feita com a cepa do vírus do ano passado. Então, a gente tá sempre atrás do vírus. O vírus, ele já se replicou, mutou, ele já sofreu mutação. Então, a vacina, ela não vai ser 100% eficaz, né? Mas, assim, a gente consegue, por exemplo, o paciente fez a vacina e gera sintomas, gera dor local, às vezes o bebezinho gera febre. Com a homeopatia, a gente consegue minimizar os efeitos da vacina. Ah, tá. Então vocês não chegam lá e falam assim, não, para de tomar vacina. Igual as Eu vacinas, nem por posso. exemplo. Exato. As vacinas, por exemplo, que o Ministério da Saúde impõe para as crianças, tem que tomar. Então Tem que tomar. segue normal. O que vocês vão fazer é tentar ajudar com que isso daí seja o menos agressivo possível, entendeu? E fazer com que aquela criança não fique tão prostradinha, às vezes fica com febre ali, né? Fica com dor local. Então a gente consegue fazer com que a mãe também não sofra tanto, assim, né? Com o bebezinho, né? Então a homeopatia, tudo que você perguntar, assim, tem como a gente abordar com essa especialidade, né? Que legal. Muito bom, hein? Eu, por ser um afegão médio, me saí bem na entrevista de homeopatia. Já tô quase um homeopata. Tá vendo? Tá vendo como é que nós vai? Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Bate-papo muito legal, a senhora é muito simpática. Obrigado por ter Obrigada. vindo esclarecer para nós essas dúvidas a respeito da homeopatia e sinta-se à vontade. Sempre que precisar, inclusive quando às vezes surgir, né, na mídia aí nacional algum tipo de caso que levante alguma polêmica a respeito disso, seria muito interessante, né? Ter a senhora aqui pra gente falar sobre o assunto, falar sobre possíveis tratamentos, que eu acho que é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho, né? Então, eu sei que vai ter muito campo aí pra gente conversar. E ainda mais quando for a respeito de um assunto específico, é até melhor, né? Que dá pra você... Destrinchar Isso, mais, bem né? aquele assunto, né? Com várias vertentes, várias coisas boas aí. Tá bom? Com certeza. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Eu tô à disposição também de qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida Isso. comigo, né? Tô aí à disposição e é isso. Obrigada. Maravilha, combinado. Obrigadão, gente. Obrigado pela tua companhia até agora. Você que ficou conosco nesse bate-papo maravilhoso. Aprendeu muito hoje, né? Sobre a medicina homeopata. Agradeço muito a doutora Rebeca. É claro, segue ela lá, acompanha o trabalho. E você, com certeza, procure para poder trazer prevenção, né? Para você, para sua família e melhorar a tua saúde cada vez mais aí. Combinado, gente? Fica com a gente, vai ter muito bate-papo ainda essa semana. Eu quero muito que você acompanhe conosco ali no @área18estúdio, que é onde nós postamos sempre a nossa agenda, as novidades, os cortes dos assuntos que foram tratados com a doutora aqui, também vão ser postados lá. Então, acompanhe com a gente, fica junto aí, que você vai com certeza pegar vários assuntos que foram tratados aqui para você levar para a tua vida e mandar para alguém aprender também sobre a homeopatia e a prevenção na nossa saúde. Beleza, pessoal? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.